Olá, bem-vindo ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos aí continuar falando, sobre temas que são relevantes para a sociedade, são temas que estão em evidência. Hoje o tema é inusitado, é bacana, é super interessante, um dos temas mais interessantes e instigantes, que nós tivemos a honra aqui teremos, inclusive a honra de falar aqui. Vamos falar sobre teologia, que é um mercado em crescimento também. Para falar sobre isso, conto com a presença do professor Cícero Bezerra. Obrigado pela presença, professor. Uma honra sua presença aqui. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse momento, da qualificação do entrevistado, o professor Cícero ele é graduado em teologia, tem especialização em mobilização de comunidades, vai falar um pouquinho sobre isso também. Tem 2 mestrados, não bastasse ter 2 mestrados, mestre em teologia pastoral e mestre em teologia e sociedade. E é doutorando em fase final do doutorado dele em teologia prática. E é conhecido aí do mercado como um todo como uma das maiores referências na área da teologia. Tem alguma curiosidade sobre teologia? Esse é o cara, esse é a referência, como dizem, no mercado, além de ser autor de 14 livros relacionados à teologia. Bom, professor, já disse que é um prazer muito grande tê-lo aqui, uma honra, uma oportunidade, principalmente para as pessoas que procuram uma recolocação ou até que têm uma curiosidade um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade bem interessante sobre isso, sou um curioso dessa área. Professor que agora também acumula a função de coordenador do curso de teologia, é um curso novo que a Uninter está lançando. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse curso, a quem se destina, se seria ideal para uma primeira graduação, uma segunda graduação, somente aquelas pessoas que querem seguir uma carreira nessa área ou para suprir uma curiosidade que as pessoas têm natural? Para quem que é? Como funciona o curso? Sim, antes é um prazer estar com você aqui, professor Aquiles. E também essa oportunidade de abordar um tema tão relevante, que é o tema da teologia, num ambiente onde você tem discutido sobre vários assuntos atuais, E eu acho que a teologia tem tudo a ver com a temática do programa. Na verdade, o grupo Uninter, que é um grupo de projeção nacional e tem montado vários cursos, para atender as demandas do mercado, ele resolveu há algum tempo de estabelecer um curso de teologia. E aí depois, conversando com o pessoal mais antigo, o pessoal da diretoria, fiquei sabendo que o sonho é um dos sonhos iniciais, o curso de teologia, é um sonho muito antigo. Só que, na verdade, com o passar do tempo, nunca foi possível de costurar e montar o curso e até que, enfim, nós chegamos a esse projeto. Então, ele é um curso bacharel em teologia, totalmente à distância. O diferencial desse curso é que o indivíduo ele pode fazer as suas tarefas e assistir as suas aulas onde ele estiver. Onde ele estiver conectado com a internet, ele pode ter acesso aos seus estudos e ao seu curso. Então, ele é um curso de 3 anos, com 2.510 horas de carga horária. E também ele é um curso desenvolvido em 9 unidades. Então, 9 categorias de assuntos que são tratados ali. Todos os professores são professores ou mestres ou doutores e são pessoas não só com a graduação, mas também com a experiência na área da teologia. Então, e ele é um curso que também ele é bem aberto. Então, a gente vai trabalhar bastante o diálogo interreligioso, onde pode ser uma pessoa protestante que vai fazer o curso, evangélico ou católico. Então, tendo uma tradição cristã ou tendo interesse na teologia cristã, esse curso é destinado para esse tipo de pessoa. São 3 anos, como eu já falei, e a pessoa pode fazer em qualquer lugar, a estrutura do curso é desenvolvida em 9 unidades de estudo. E nós temos no Grupo Uninter, se não me falha a memória, 443 polos no Brasil. 448 polos 448. Agora. Exatamente. 448 polos no Brasil, quase 500 possibilidades, localidades. O aluno, então, ele acessa a internet, lá o grupouninter.com.br, faz sua inscrição. Tem um processo seletivo? Tem um processo seletivo normal, porque é um curso de graduação que segue os padrões do MEC, então você tem que fazer um processo seletivo.
E aí também é interessante você mencionar isso, que o aluno ele assiste suas aulas em qualquer lugar que ele estiver. Por exemplo, uma coisa que você mencionou, que eu estava esquecendo de falar, geralmente teologia, a pessoa que faz a graduação de teologia, ela já tem uma outra graduação. Ou ele tem administração, ou tem marketing, que é a sua área, ou engenharia, ou coisa assim. Ele tem interesse na questão teológica, então ele acaba fazendo um outro curso. E também tem aqueles que são os vocacionados mesmo, né, que fazem a teologia como carreira, e ele vai fazer o bacharel, vai fazer a especialização, o mestrado e o doutorado. Então tem pessoas que fazem assim, mas a minha experiência, a tendência maior é de pessoas que já têm uma graduação e ele acaba fazendo a teologia como complemento ou também por interesse a respeito do assunto. E uma coisa, nos polos, ele faz a matrícula no polo, ele desenvolve as suas tarefas, os seus trabalhos em casa, onde ele estiver, e ele faz a prova no polo. Então ele tem que estar vinculado a um polo para que possa oficializar o seu curso. Então, se na localidade da pessoa que está assistindo agora não tem um polo do Grupo Uninter, ele pode procurar o polo mais próximo. No site acho que tem um mapinha ali que aparece, mapa, né? Ali, exatamente. Então ele verifica lá se ele está, por exemplo, em Londrina. Londrina tem, mas vamos imaginar, está numa cidade ali próxima a Londrina, lá, Rolândia. Imagina que Rolândia não tem, mesmo que tenha, faz de conta que não tem. Ele faz a matrícula dele, o vestibular dele lá em Londrina. Ele pega o material, ele recebe livros? Ele recebe os livros, ele vai receber um conjunto de livros, são 43 matérias que vai estudar. Então ele vai receber um conjunto de livros que vai dar aí uma biblioteca de uns 14 livros aproximadamente, até um negócio bonito assim que ele pode guardar e ter em casa. Até a semana passada estávamos discutindo sobre as capas, a diagramação do projeto. Né? É legal, quem faz uma graduação já tem que começar a pensar na sua biblioteca, no seu acervo particular. E mesmo que a gente tenha, inclusive, o aluno do Grupo Uninter, ele tem acesso ao livro físico e ao livro virtual, né? Até a biblioteca virtual. Ele vai poder acessar na biblioteca virtual os conteúdos, né, que serão estudados e outros conteúdos que estarão complementando as aulas. É uma filosofia do Grupo Uninter de sempre oferecer o livro físico para o aluno. Isso faz parte do projeto do grupo como um todo. Então, todos os cursos que a pessoa faz, que o estudante estiver matriculado, ele vai receber ali um conjunto de livros. Ok. E nós temos a bibliografia básica e a complementar. Isso. Os livros da bibliografia complementar que ele não tiver fisicamente, então ele acessa ele acessa na biblioteca virtual. E lembrando que nos polos nós temos as bibliotecas também. Bibliotecas. Então, um aluno, por exemplo, que está lá em Rolândia e fez a matrícula dele e vai estudar no polo de Londrina. Isso. Ele não precisa ir toda hora para o polo, ele faz a matrícula... Não, ele vai lá, ele faz a matrícula, né? Ele pode fazer a matrícula online, né? Ele vai no polo, ele vai precisar fazer as provas lá no polo. Que é uma vez a cada mês, uma vez vai depender dele, vai depender do seu rendimento. E o curso também é interessante, por exemplo, nós temos uma turma agora começando em agosto. Dia 18 de agosto começa a primeira turma, então já tem vários matriculados. E aí depois em outubro abre outra turma, então ele a cada bimestre vai estar sempre matriculando, então é como os cursos à distância, eles têm essa dinâmica, está sempre entrando gente, sempre renovando turmas e formando e assim sucessivamente. Bom, se você que está assistindo tem interesse nessa área de teologia, eu sou suspeito até para falar, porque conheço todo o processo da Uninter, então eu sei que é bacana, que é legal. E esse assunto que é bem interessante, o professor destacou muito bem, ou você pode fazer o curso para se tornar um especialista na área, né, efetivamente um estudioso da área de teologia, ou como uma segunda graduação para complementar aí os seus conhecimentos e poder, muitas vezes o pessoal fala, não se discute religião, não se discute esse tipo de coisa. Não se discute porque não sabe, então o que você não sabe não se discute. Né? Agora, se você tem o conhecimento, né, você vai lá, assimila o conhecimento, tem professores, mestres e doutores, eu estava vendo a relação dos professores, é só referência no mercado, o professor mesmo é uma das maiores autoridades e somente através do curso à distância que você tem a oportunidade de ter uma aula com o professor, por exemplo, a não ser que você seja de Curitiba. Porque dificilmente você que está agora no interior de Pernambuco, por exemplo, teria acesso à informação, né, específica do professor Cícero e assim por diante. Então é um dos benefícios. Lógico que em Pernambuco nós temos várias pessoas que estudam também o assunto, mas é um dos benefícios do curso à distância. Por exemplo, nós já temos pessoas matriculadas, eu estava dando uma olhada os setores, né, do Brasil, os estados e tal. Tem gente de Macapá, já tem gente de Altamira, no Pará, já tem Rio Grande do Norte. Então, na verdade, porque a estrutura do grupo, ela alcança o Brasil inteiro.
Então, as mais de 5.000 cidades, né, municípios do Brasil, são alcançados pelo grupo. Porque nós falamos em 400 e poucos polos, mas esses polos eles têm uma dinâmica de ramificação que alcança ali 30, 40 cidades ao redor. Né? O senhor falou do Polo Macapá, lembrei da Glória, né, que é a gestora do Polo Macapá. Um abraço para a Glória, e uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci na minha vida, até muito querida ela. Glória, um abração. Bom, vamos lá. Qual que é a importância do estudo da teologia, professor? Sim, é importante porque essa pergunta ela é muito pertinente. Porque as pessoas pensam em teologia, pensam em missa e em culto. Quando eu pensei, né? Então, como é que faz uma missa, como é que faz um culto? Mas a teologia é muito mais que isso. Missa e culto é uma parte apenas litúrgica da teologia e tal. A teologia, ela ajuda a responder à grande pergunta, qual é o sentido da vida? Né? Que esse é o anseio do indivíduo, do cidadão, do homem, da mulher. Qual é o sentido da vida? Por que eu vivo? Para onde eu vou? Quais são as coisas que têm valor? Quais são as coisas que não têm valor? Então, a teologia, e a gente pode dizer, a teologia, ela faz um diálogo muito grande com a filosofia. A filosofia, ela é uma matéria de perguntas. A filosofia te ensina a fazer perguntas. Por exemplo, filosofia é muito importante para o marketing, muito importante para as ciências exatas, porque ela te ajuda a organizar os seus pensamentos. E a teologia, ela tem as respostas. Então, a teologia ela é uma matéria que ela tem certos eixos que são fundamentais. Por exemplo, o eixo da vida, o eixo da criação, o eixo dos relacionamentos, o eixo do futuro, o eixo da vida após a morte, das crianças, do homem, da mulher. Então, a teologia ela dá embasamento conceitual para que o indivíduo possa, viver de uma forma mais equilibrada, não só na mente, não só na parte emocional, mas também para dar estrutura para a pessoa superar as pressões dessa sociedade moderna, né? Que é uma sociedade que cobra muito. Ontem eu vi um fato assim que é uma coisa assustadora. Algumas de vocês que estão nos assistindo devem ter visto de uma mulher em Belo Horizonte que matou uma criança de 2 anos porque o gurizinho pegou o celular da mão dela. E ela empurrou a criança com tanta força que o menino bateu a cabeça na parede e faleceu. Imagina um negócio desse. Então, é um absurdo da sociedade moderna, e essa sociedade tecnológica, que ela exige tanto e faz uma pressão sobre o indivíduo, que você tem que saber como viver nesse negócio. Então, a teologia ela vai te ajudar. Ela vai ajudar o cidadão a resolver suas crises, a aceitar-se a si mesmo, a saber conviver com o outro, a não ganhar sempre, né? Porque é uma sociedade de competição, principalmente quando a gente fala em tendências de mercado, você tem que vencer, né? Você tem que ser um vencedor. Então, nem sempre a gente vai vencer, e nem sempre ter sucesso é ganhar em todas as áreas da vida. Então, a teologia vai te dar um embasamento nesse sentido. Eu tenho uma pergunta aqui que trata-se qual a influência da teologia na sociedade, mas o professor basicamente ela já se responde com aquela outra primeira pergunta. Porque, na verdade, a sociedade ela necessita, né? Ela precisa de o homem ele precisa acreditar em alguma coisa. O professor defende essa tese também? O ser humano, ele anseia por acreditar em alguma coisa. Por exemplo, nós temos as principais religiões do mundo, né, que é cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, confucionismo. Então o islamismo, né, que cresce, né, basicamente as religiões no mundo elas se dividem em 3 eixos. Dos 7 bilhões de habitantes no planeta, 2,5 bilhões são cristãos, né, 2 bilhões e um pouco são muçulmanos, e os outros 2 bilhões se dividem nesses grandes eixos, né, que é o hinduísmo, que é o confucionismo, o budismo, né? Então essas religiões elas têm, você pega a Índia, né, que é hinduísmo, você pega Japão, que é budismo. Então esses eixos, na verdade, as grandes religiões é uma resposta do ser humano à procura das suas crenças. Todo mundo acredita em alguma coisa. Né? Com a famosa clássica frase do ateu, né? Graças a Deus que eu não creio em nada. Né? Então, o ser humano ele anseia por alguma coisa. Esses dias eu vi uma entrevista, uma palestra, na verdade, não lembro exatamente o nome do palestrante, vou falhar nesse sentido, mas ele fala assim que
ele gosta, ele é religioso de alguma doutrina que eu não lembro agora, mas ele fala assim, ele gosta de ver as pessoas que se dizem ateus, eu sou ateu, eu gosto de ver essas pessoas, quero ver essas pessoas quando estiver caindo do avião, e ela fala assim, meu Deus, né? Então até o ateu chama na hora. É interessante, isso é meio que humano, essa coisa da crença. É muito interessante. A origem das religiões, professor, o senhor tem uma explicação da origem? O senhor falou da ramificação, são 7 bilhões de habitantes, planeta, né? 2 cristianismo, aí dentro do cristianismo divide-se ali em outro. Aí você tem a tradição cristã, né, que a mais forte delas é a Igreja Católica, né, romana, e depois você tem o protestantismo, que a partir de 1517 você tem o movimento da Reforma, mas a base teológica é a mesma. A base teológica é a mesma. Então, a base teológica para toda a estrutura conceitual cristã, tanto católicos, protestantes, evangélicos, teologicamente a gente está falando sobre a mesma coisa. A não ser das cerimônias, dos sacramentos, aí que diverge alguma coisa. Por exemplo, sacerdote católico é um dos postulados sacramentais da igreja, que ele não vai casar e tal, coisa assim. Aí já no contexto protestante, o próprio sacerdote ele casa, tem família e coisas desse tipo. Então, diverge um pouco das práticas, né? Mas em termos teológicos, em termos da estrutura conceitual da teologia, é a mesma coisa. Agora, já abordando um pouco mais da sua pergunta, o islamismo já é outra coisa. Então, ele já tem uma outra... O islamismo, ele é um braço do judaísmo. Então, já tem uma outra proposta, é uma proposta um pouco mais de conquista. A religião islâmica, eles têm como base de conquistar a terra. Então, a Terra, todos os cidadãos do planeta têm que ser muçulmanos. Eles trabalham... É o objetivo deles. Por isso que a pessoa... E aí, dentro do islamismo, você tem ramos, né? Você tem os sunitas, xiitas, então, eles trabalham e tem as desavenças entre eles mesmos. Por exemplo, a faixa de Gaza agora, né, que é o tema do momento. Faixa de Gaza, nós temos 350 quilômetros quadrados de extensão territorial e vive aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, você imagina um negócio desse. E eles dizem que Jerusalém pertence a eles. Então, é essa guerra constante e, para isso, eles estão dispostos a dar a sua vida e morrer. Sobre exatamente esse fato que está acontecendo nesse momento, o professor poderia, para aquelas pessoas que estão assistindo agora e não entendem o porquê dessa briga toda, de forma objetiva, assim, bem lúdica, né, para a pessoa entender o que está acontecendo que eles estão tão nervosos? Essa briga tem mais de aproximadamente uns 7 mil anos, né? Então, por exemplo, porque a nação judaica, ela se dizia, a gente teria que gravar um programa só para isso, né? Mas a nação judaica, basicamente, ela começa com Abraão. Abraão é o primeiro judeu, é o primeiro hebreu. Então, Abraão, Ismael, né, que é o seu filho, Isaac e Jacó. Então, são esses 3 grandes patriarcas judaicos. O que acontece é o seguinte, dentro dessa estrutura, Abraão, Isaac e Jacó tem Ismael. O Ismael é filho de Abraão com uma mulher que não era de tradição judaica. E aí dentro, isso é história judaica, né? Então dentro da história você tem todos os descendentes de Ismael. Então todos os palestinos, todo esse pessoal que habita aquela região ali, eles são descendentes de Ismael. Então eles lutam pelos seus direitos. Eles dizem que Jerusalém pertence a eles também. Só que essa luta é uma luta milenar, né? E agora, só que hoje ela é muito mais moderna. Hoje ela o indivíduo está em Gaza, ele recebe uma mensagem no celular, daqui 2 minutos vai cair uma bomba na sua casa, uma coisa assim, e é isso que está acontecendo. Porque Israel tem muito mais estrutura, tem todo o apoio norte-americano, aí não é só uma briga religiosa, e é uma briga política também. Né? Mas basicamente é toda a estrutura judaica, a estrutura de construção religiosa do povo judeu. E para você ter ideia, Israel é do tamanho do estado de Alagoas. Pequeninho. É muito pequeno. Né? Mas são barulhentos, né? Eles são barulhentos. São barulhentos, tem muito poder, são briguentos. O povo, vale a pena mencionar isso, assim, a pessoa que está assistindo, o povo mais rico do mundo é o povo judeu. Por exemplo, 70% de Nova York pertence aos judeus, 68% de Londres pertence aos judeus, Paris pertence aos judeus. Os povos mais ricos, os grandes conglomerados do mundo pertencem aos judeus. O maior produtor de gado leiteiro do mundo é Israel. Agora explica um negócio desse. Você tem vaca que produz 80, 90 litros de leite por dia. Explica uma coisa dessa. São barulhentos, mas trabalhadores também, né? Trabalhadores. Bom, professor,
qual que é a ponte entre a teologia e as ações comunitárias? Como que a gente pode relacionar Sim, isso? eu acho que isso é muito importante, essa pergunta. A teologia, na verdade, na sua essência, para ela ser teologia, ela tem que se transformar em serviço. Por quê? São as ações de Deus a favor do indivíduo. Então, a teologia, ela se consolida quando ela exerce o amor. E exercer o amor, você está servindo. O teólogo, ele vai entender, e uma pessoa que tem uma formação teológica, ele vai identificar qual é o seu ramo de ação. Por exemplo, eu como teólogo, meu ramo de ação é a educação. Essa é a minha bandeira, é a minha militância, é o meu trabalho e coisa assim. Tem teólogos que eles vão para servir o pobre. Por exemplo, tem vários teólogos, doutores, pessoas extremamente qualificadas que eles vão morar na favela. Eles vão alfabetizar as pessoas, vão ajudar as pessoas. Então, a teologia, o outro vai lutar pela causa das mães solteiras, o outro vai lutar pelo analfabetismo e etc. Então, a teologia, ela vai ajudar o indivíduo a identificar uma bandeira, uma necessidade, uma demanda da sociedade e onde ele vai, aí resulta em trabalho. Uma das coisas na teologia é de que a teologia ela não pode ser a minha área de doutorado, a teologia ela tem que ser prática, porque ela não pode ser apenas conceitual, ela tem que exercer, ela se consolida, só existe teologia quando existe ação a favor daquele que precisa. E existe a profissão de teólogo? É regulamentada? Existe, regulamentada a profissão de teólogo. Por exemplo, o nosso curso Bacharel em Teologia, ele é um curso reconhecido pelo MEC. A partir de 1999 nós temos um parecer, né? Em 2004 nós temos o fortalecimento desse parecer, que tem a profissão do teólogo e aí essa profissão ela foi regulamentada. E uma das coisas que é muito importante para você que está nos assistindo e que tem interesse pelo curso é o seguinte: a tendência na sociedade é de que a teologia, por exemplo, nós mesmos hoje no grupo Uninter, nós percebemos a necessidade que a gente tem de teologia em outros cursos, né? No curso de Direito, às vezes até na engenharia ou no curso do marketing, porque você tem o marketing religioso, né? A gente já tem até conversado sobre isso. Aí você tem o marketing religioso, você precisa entender, fazer essa ponte do marketing com a teologia. Então, nós precisamos de graduados em teologia e tem muito poucos, você acredita? Então, nós identificamos alguns e aí estamos contratando, estamos à procura dessas pessoas que têm essa especialidade, porque a tendência, principalmente nos países cristãos, né? Os outros que não são cristãos não vão trabalhar dessa forma, mas a tendência é de que a teologia ela vai norteando os diferentes segmentos da sociedade. O senhor falou da função do teólogo, né? Cada um segue uma bandeira. Eu lembrei de uma frase, minha mãe dizia: faça o bem sem ver a quem. Isso. Né? Faça que a coisa volta tranquila para você, né? Eu costumo falar isso sempre para os alunos, para as pessoas. Não custa, faça o bem. Que mesmo você não querendo, não esperando, a coisa boa volta. É muito interessante isso, né? Você focar. Alguns chamam isso de o segredo lá no livro, né? Isso, outros chamam de energia, outros chamam daquilo. Tem vários nomes, mas se você realmente focar a sua profissão, a sua vocação em fazer bem feito e fazer o bem, né, que não prejudique a ninguém, é incrível como uma coisa volta, né? Tem objetivo, estude, busque a informação, trabalhe, se trabalhe até mais tarde se for preciso, né? Se for questões financeiras, faça hora extra, corra atrás, mas tente fazer sempre a coisa correta, que o seu sonho vai ser realizado. Não é só motivação isso não, isso é muito real. Posso provar para você, a minha vida tem funcionado muito bem assim e eu provo para você. Bom, professor, mais uma perguntinha aqui. Como que a teologia pode fazer um diálogo com as outras ciências? Até para aquelas pessoas que já são formadas em outras áreas, que são curiosos, né, do assunto. Eu imagino, não tenho nenhum dado nesse momento, mas eu imagino que muitos alunos irão procurar. Até comentei com o professor, eu estou louco para fazer, né, quero muito fazer esse curso e tal. Terminando a questão do doutorado, é um objetivo que eu tenho, mas assim, muito mais como curioso. Como que ela se relaciona, qual que é a ponte que pode existir entre a teologia e as outras ciências? Vamos pegar a medicina, né, que é pegar um curso, né, que chama logo a atenção, a medicina. Como a teologia vai fazer uma ponte entre a medicina e a teologia, como vai acontecer essa ponte? Então, você tem a bioética. Então, a bioética, ela é uma área, né, de fundamentação teológica. Então, você vai estudar sobre a vida. Por exemplo, aqui em Curitiba aconteceu um fato interessante. Há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, um casal teve
tiveram filhos gêmeos numa maternidade aqui e uma das crianças tinha síndrome de Down. Não sei se você lembra disso. Aí o que aconteceu? O casal foi buscar os filhos, pegou só o saudável e deixou o que era doente lá. Então isso causou uma polêmica na sociedade, foi muito debate, coisa assim. Então a teologia, ela vai ajudar nesse sentido, como o valor da vida, né? Por exemplo, a questão, a mulher, ela não pode ter filhos. Aí ela faz uma fertilização artificial. E aí é detectado de que uma dessas, às vezes, geralmente na fertilização, de vez tem um, tem dois, tem três, né? Tem casos até de 4, 5 filhos, e aí percebe-se que o óvulo foi fecundado é doente, então vamos fazer um aborto. Então, aí como é que faz isso? Como é que se discute isso? Então quando está fazendo a pré-natal, percebe que a criança vai nascer, não vai nascer. Então a teologia ela vai discutir a vida. O que é a vida? Por exemplo, a questão do aborto, que é muito discutido hoje em dia. Até que ponto, né, a vida existe? A vida existe a partir da fecundação, a vida existe depois que já foi formado. Então, a teologia ela vai levantar perguntas e ela vai oferecer conceitos para que o indivíduo possa, então, tomar as suas decisões. E cada vez mais a sociedade ela precisa de ter isso, precisa ter o norte. Qual a questão dos transplantes, a questão dos implantes, as questões hoje, por exemplo, nós vamos entrar e cada vez mais nesse mundo tecnológico, o mundo da robótica, né? Até onde o robô, você está entendendo? A discussão é muito ampla. E a tecnologia do mundo atual, ela vai trazer temas que a gente precisa ter as respostas. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos, ao mesmo tempo, conviver com todo esse avanço tecnológico? Eu estava vendo hoje um camarada que ele fez um transplante de face. Ele tinha uma deformação, fez um transplante de face. Mas aí o outro teve que fazer a doação, se o outro estava vivo, se o outro estava morto. Aí você tem a morte cerebral e a morte física e tal. Então toda essa discussão, ela é uma discussão conceitual, que a teologia vai ajudar nesse sentido. Aí você tem a teologia com a geografia. Então você tem uma parte lá, nós temos agora a transposição do Rio São Francisco, que é toda uma discussão. Então nós estamos tirando quase 2.000 quilômetros, né, de obra, né, que tem uma boa parte já dessas obras já estão quase concluídas. Nós vamos puxar água de um lugar para o outro, mas e as pessoas que moram? E é interessante que às vezes tem pessoas que moram ao redor do canal e não têm acesso à água. É toda uma discussão, é uma discussão teórica, ética e teológica, né? Porque a teologia, essencialmente, ela vai sempre preservar a vida. Ela vai sempre zelar pelo bem-estar do indivíduo. E ela vai levantar assuntos, vai levantar perguntas e às vezes vai apresentar soluções para que a gente possa se posicionar. Sensacional, professor. A teologia é muito ampla. É muito bacana. Me deu mais vontade de fazer o curso ainda. Né? Principalmente na área do marketing. Viu? Principalmente esse marketing hoje selvagem, né, que tem por aí. Super competitivo. Esse mundo competitivo. O que é ético, o que pode, não pode. Isso, eu costumo falar nas aulas, assim, eu leciono na área de marketing há algum tempo já. E a disciplina mais complicada de se trabalhar chama-se ética em marketing. Pois é. Tem uma disciplina na pós, que é ética em marketing, e você vai lá falar, não pode, isso não é legal, bacana, isso impacta. Aí você vai pegar os exemplos de mercado, você observa que o mercado acaba fazendo tudo o contrário do que você está falando. Então, é um desafio mesmo, seria bem interessante. Bom, mas chegamos então ao final dessa entrevista, espero que você tenha curtido, tenha gostado, né? Tenha colocado ali um curtir no seu vídeo. Qualquer dúvida, maiores informações, você pode acessar o site gruponinter.com.br, você clica lá em graduações à distância, cai diretamente ali no curso de teologia, né? Escolhe dentre os cursos o curso de teologia e você fala diretamente com o coordenador, o professor Cícero Bezerra. Professor, foi muito bacana, obrigado pela presença. Obrigado. E vamos ver se a gente marca uma vamos discutir teologia e marketing, né? Teologia e política, teologia em várias áreas. Dá pra fazer. É legal chamar o professor Tadeu também, que gosta do professor Tadeu Wojciechowski. Beleza, então? Mais do que nunca, então, não esqueça, faça o bem sem ver a quem, né? Eu sempre termino falando gentileza gera gentileza, sim, faça tudo certinho que a coisa volta, que é uma beleza, é tchopchura. Até mais, um beijo, queijo, tchau, tchau. Penso
melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.